O aço é produzido por pessoas e para as pessoas. Do minério, torna-se aço e, finalmente, chega até você. Neste momento em que o mundo está em alerta, o aço continua cuidando de vidas. Faz parte das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos e ajuda a nos trazer a energia. O aço faz a diferença e a Usiminas também quer fazer a diferença para você, hoje mais do que nunca. Há 60 anos, começamos uma história na medicina diagnóstica e sempre pensamos no próximo passo para levar a saúde a cada vez mais pessoas, porque somos incansáveis. Trabalhamos dia e noite para atender nossos clientes e nossos parceiros. Investimos em tecnologia de ponta para oferecer mais agilidade, segurança e precisão. Por isso, somos referência em análises clínicas, anatomia patológica, toxicologia, diagnóstico por imagens e também exames especializados e medicina personalizada. Somos um grupo com 12 marcas e quase 6.000 laboratórios parceiros em todo o país. Juntos, atendemos o Brasil de ponta a ponta. Nos vilarejos da Amazônia, no sertão do Nordeste ou nos grandes centros urbanos, queremos levar o nosso apoio para todos. E somando esforços com médicos, laboratórios e operadoras de saúde, seremos muito mais fortes para alcançar nosso propósito: garantir o acesso à tecnologia em saúde a quem precisa, aonde estiver. Caro presidente, eu queria te dar boas-vindas. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Peço desculpa pelo esse adesivo aí. Eu fiz uma cirurgia alguns dias atrás. Nem vi adesivo nenhum. Obrigado. Eu falei para a Deise, sua assessora, que eu ia fazer de tudo para que eu tivesse pronto para poder participar desse momento para nós histórico, recebendo o senhor aqui. Nós temos uma admiração muito grande pela sua trajetória como um todo. Reforço o agradecimento para o ministro Paulo Paiva, que fez essa intermediação, essa conexão com o senhor. E esse momento que a gente está vivendo certamente é único no nosso Brasil. E escutar uma pessoa, escutar uma referência como a sua nesse momento certamente vai acrescentar na vida de cada um que estiver tendo o privilégio de participar desse momento. Então, começo realmente agradecendo o senhor pela presença. Só fazendo um registro, presidente, esse evento acontece há 11 anos seguidos, de maneira presencial. Essa, obviamente, é a primeira vez que a gente passa a atuar de uma maneira digital, desde o dia 17 de abril, quando houve esse processo de calamidade pública no Brasil e o processo do Covid, de maneira geral, no mundo inteiro. Queria, antes de tudo, agradecer às empresas que estão sempre conosco no Espaço Conexão, a Tempos Shopping Centers, a SMB Advogados, a Cicobi, a Usiminas, a BH Airport, a Maison, Forno de Minas, Oi Soluções, a Jean Engenharia, a Toche de Paula, que também é apoiadora desse evento, a Jean Engenharia, a Anglo Gold, a Localiza, a Marte Minas, a Líder Aviação, a Vivo, a ArcelorMittal, Porte Informática, Anglo América, Rádio CBN, PIF-PAF, Porto Seguro, CDL BH, a cada uma das empresas, a cada um dos empresários que sempre apoiaram essa iniciativa, o nosso muito obrigado. E nesse modelo agora, em que a gente está atuando com mais gente ainda, eu queria reforçar que nesses últimos 6 eventos que a gente fez, os 3 últimos foram com a casa cheia, lotação esgotada, e esse de hoje também, a gente teve a lotação esgotada pela sua presença aqui e abrimos também, além de estarmos no Zoom, abrimos para o YouTube para que mais gente tenha acesso a esse momento. E depois dele, a gente sobe com esse vídeo para o YouTube, alcançando aí milhares de pessoas. Queria agradecer a Bela Falcone, que é uma das principais influenciadoras que a gente tem no nosso país, influenciadoras digitais, tem milhões e milhões de seguidores, já faz esse trabalho há mais de 10 anos. Queria agradecer de uma maneira muito especial ao meu caro
o meu caro Paulo Paiva, que foi ministro do Planejamento, ministro do Trabalho, tem uma história linda dentro da administração pública em Minas Gerais e no Brasil. Meu agradecimento pela presença aqui. Ao Mário Campos, presidente da CIAMIG, que responde aí por todo o setor sucroalcooleiro, de álcool, de açúcar, de energia de maneira geral. Ao Paulo César de Oliveira, que é o meu pai, meu instrutor, meu professor e meu sócio, está aqui presente há mais de 50 anos, trabalhando diariamente pela comunicação em Minas Gerais. Está chegando também, e eu já vou, obviamente, anunciá-lo, meu caro Wilson Brumer, ex-presidente da Vale, ex-presidente da Uzi Minas, ex-secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, um dos gestores privados e públicos mais competentes que a gente tem no país. Caro presidente Fernando Henrique, é uma satisfação realmente muito grande tê-lo aqui nesse momento. A gente passa por uma situação no mundo e no Brasil muito específica. No mundo, a gente tem o fechamento de países, de lugares aí que a gente nunca imaginou na vida. E no Brasil, além da questão da pandemia, a gente tem um momento político muito doído, muito sofrido, em que, obviamente, a experiência, o tempo vivido por pessoas como o senhor, certamente vão acrescentar muito a esse momento. Eu estava falando hoje cedo com o Paulo Paiva e as pessoas, de fato, reconhecem no seu trajeto, na importância de cada passagem que o senhor teve como senador, como líder, como presidente do Brasil, as pessoas reconhecem uma importância muito grande. Então, agradeço pela presença aqui, por disponibilizar esse momento para a gente. E peço que, para a gente começar, o senhor faça realmente uma introdução da forma como o senhor enxerga que a gente está hoje, seja na questão política, seja no enfrentamento que a gente está tendo a esse momento da pandemia. Qual é a visão que o senhor tem hoje do nosso país e o que o senhor está enxergando para esses próximos tempos imediatos? Esse é o pedido que eu lhe faço, para que nos dê essa visão de como que o senhor enxerga o momento atual e o que o senhor está vendo para os próximos tempos imediatos para o nosso Brasil. Muito bem-vindo. Muito obrigado a você, obrigado a todos. O Paulo Paiva, é uma alegria revê-lo aqui, mesmo que seja de longe, faz tanto tempo que nós não nos vemos. E vou ao ponto que você pediu. Sabe, eu levei a vida inteira falando. Eu sou professor, eu fui presidente, fui líder, não sei o quê, mas o que eu gosto de fazer mesmo é de dar aula, a vida inteira. Eu gostei de ler, não sei o quê e tal. Bom, o que a gente percebe, e todo mundo percebe, que está acontecendo no Brasil, é se diz em francês, enchevêtrement, uma acumulação de crises que vem de longe. Tem uma que é econômica, tem uma que é social, tem uma que é política e tem uma que é de saúde pública, mais especificamente. É muita crise. Né? E essas crises foram se acumulando. Não é só a responsabilidade de quem manda no Brasil hoje, os que têm que tomar decisões. Essas decisões já há muito tempo que vêm sendo tentadas, tomadas parcialmente, etc, etc. Bem, o que chama a atenção de imediato é, obviamente, a Covid, a crise de saúde pública, um vírus. Ontem eu estava vendo no YouTube, eu creio, um prêmio Nobel chamado Montagnier, um francês, dizendo que é possível que esse vírus seja consequência da fusão de partes do vírus da SIDA com esse vírus. Veja você quanta confusão. Né? Ou seja, nem os cientistas, esse Montagnier, não sei se é fake ou não, mas parecia que não ser, nem ele sabe com certeza sabida realmente do que se trata. Então, estou tateando. Então, eu procuro acompanhar o ponto de vista científico. Eles estão tateando. Nós não temos nenhuma vacina até agora contra a pandemia e nós não temos medicamentos específicos. Quem não é médico, se aventura dizer que tem, é insensato. O caso atual no Brasil é de insensatez. Parte do governo afirmarem que tem uma cloroquina, sei lá o quê, que resolveria. Eu vejo cientificamente que não é verdade, não há comprovação disso. Tá? Então, não se tem um remédio. Então, a solução, até agora, que existe, qual é? É isolamento. Bom, isolamento é desagradável, mas é mais desagradável para os pobres do que para os que têm onde ficar.
os que têm aqui, estamos vendo biblioteca, está em casa e tal, você faz mais ou menos o que você fez, está trabalhando em casa. Mas quem mora numa zona periférica de Belo Horizonte, ou de São Paulo, ou no Rio, ou numa favela, ou onde seja, a casa é apinhada, não tem o mínimo de conforto, tem muita gente junto, vai para a rua. Bom, e só tem uma saída, não ir para a rua. Como fazer? Eu olho com muita atenção os dados sobre isso. É difícil, quando você chega a 50% de menos de gente na rua, já é uma grande vitória aqui. Bom, o ideal seria que fosse mais do que isso, para evitar o tal de contágio, porque não temos outro remédio. Além do contágio, tem as soluções genocidas, que o presidente parece pregar. Mata muitos que para. É verdade, é possível que pare. Pode vir uma outra onda depois. Não se sabe até que ponto, nem isso se sabe. Se realmente quem teve a enfermidade está imunizado para futuras crises. Nem isso se sabe de uma maneira absolutamente certa, quer dizer, comprovado cientificamente. Então, essa pandemia chama atenção e o primeiro cuidado de todos nós tem que ser salvar vidas, as nossas e a de cada um. Isso requer um olhar de apoio, de solidariedade, que é o que falta muito aqui no Brasil, de quem manda. Ao invés de mostrar irritação ou pressa, não adianta, tem que mostrar solidariedade, porque o momento é difícil mesmo. Bom, mas não é só isso. Nós já vínhamos de uma situação econômico-financeira delicada, para dizer de forma suave. O Brasil há muito tempo que não engata um crescimento razoável. Então, a taxa de desemprego já era bastante elevada. 8, 9, 10%, é muito. Bom, vai aumentar. Isso já está aumentando. E no meio, por trás disso, você tem também o fato de que você vai ter uma mudança tecnológica. Então, tem mais gente que é inempregável nas circunstâncias atuais, o que faz com que o governo comece a pensar em soluções que no passado foram propostas, talvez antes da hora. Uma renda universal. Vai fazer o quê? O pessoal não tem outra capacitação, não tem como trabalhar. Renda universal. Renda universal implica também em que haja educação, lazer, enfim, não é nada simples, é tudo muito complicado. Mas o fato é que já vimos, não digo que em declínio, mas parados, e agora estamos em declínio. Quanto vai cair a economia? Deus sabe, bastante, bastante. Né? Então, quando terminar a pandemia, nós vamos ter um outro problema. Gente que não tem renda. E pode haver tumulto, pode haver reação. Eu moro num bairro de classe média alta em São Paulo, Higienópolis se chama. Aqui ao lado da minha casa tem uma escadaria que liga com o Pacaembu. Bom, nessa escadaria tem uma pessoa que habita lá, eu sei até o nome da pessoa. Mas isso é um caso, tem vários. Quer dizer, a pobreza começa, como é natural, a entrar nas zonas que eram preservadas. Vai aumentar isso. Bom, então não é um panorama brilhante. Além do mais, nós vivemos num mundo em que a economia é interrelacionada, a globalização. Custou muito entendermos o que era isso, não sei o que e tal, mas está globalizado. A capacidade produtiva requer consumo em grande escala. Isso é uma tendência. E, em função da pandemia, os líderes do mundo começam a levantar teses isolacionistas e, digamos, ultranacionalistas. Primeiro eu, e depois eu. O que é um perigo. A grande vitória que nós tivemos depois do fim da Segunda Grande Guerra, eu me lembro, meu pai era militar, meu pai morreu general, eu segui de perto o que houve. Bom, o que aconteceu? Houve um esforço grande, havia gigantes no mundo, o Roosevelt, o Churchill, o próprio Stalin, com todos os seus defeitos. Enfim, eles se fizeram Nações Unidas. E agora é um sentimento anti-Nações Unidas. Vamos atacar a Organização Mundial de Saúde, vamos atacar não sei o quê. Tem falhas, obviamente, mas foi um passo grande de integração das sociedades. O que vai acontecer com as ideologias prevalecentes que são de ordem, primeiro eu, nacionalistas, mas que vai se chocar contra essa realidade. Mais ainda, nós sofremos, e nós não sabemos avaliar ainda bem, as consequências de uma revolução tecnológica nos meios de comunicação. Eu me lembro, eu fui professor em Paris, em Nanterre, em maio de 68. Bom, Paris, eu estou escrevendo um livrinho, eu conto essa história. Nós tínhamos o hábito de almoçar um dia de semana, acho que uma quarta-feira, juntos. O Luciano Martins, que era um sociólogo amigo meu, o Valdir Pires, que foi ministro do Lula, mais tarde da Defesa, foi governador da Bahia,
o Celso Furtado, que todo mundo conhece, tá? E um dia apareceu lá o Paulo Tarso Santos, que tinha sido ministro da Educação, estava morando no Chile. E o Paulo Tarso nos perguntou, isso foi em fevereiro, mais ou menos, de 68. E aqui na França, o que, é que vai acontecer? O Celso, que era o mais sabido de todos nós, tinha vivido lá antes, tinha tido um doutoramento lá na Sorbonne, não sei o quê, era professor, disse, não, aqui é nada, porque agora não é como no passado. No passado, quando estava o Rei Sol, Luís XIV, ele não podia andar nas ruas, ele era vaiado. E o De Gaulle, que era o presidente, é aplaudido. Nós todos concordamos com isso. Em fevereiro de 68. Como eu era professor em Nanterre e o Cohn-Bendit era meu aluno direto, bom, eu fui pego, digamos assim, de surpresa. Veio, em maio de 68, parecia que o mundo ia acabar. Por quê? E aí comecei eu a pensar um pouco o que está acontecendo. Depois, anos mais tarde, eu fui presidente da Associação Internacional de Sociologia. Foi uma reunião que houve um congresso na Índia. Eu não me lembro se eu passava para uma inglesa socióloga ou se eu recebia, não me recordo. Sei que eu fiz lá um discurso no qual eu passava a limpo minha experiência de mais de 68 na França. O que aconteceu? Quando a televisão e o rádio entraram na jogada e transmitiram ao povo, ao país, à nação toda, o que estava acontecendo, a nação foi para a rua. O que havia naquele momento era uma inquietação cultural. É proibido proibir palavras de ordem desse tipo. Eu assisti a chegada em Paris do Mário Pedrosa, que é um crítico de arte brasileiro, na época bastante famoso, que é um homem que deixou muita coisa feita e que trabalhou com o Trotsky. Bom, e ele tinha sido sogro do Luciano Martins. Eu levei o Mário Pedrosa a Nanterre comigo. Ele ficou fascinado. Por quê? Porque os estudantes abriram as portas e os operários entravam de bata, como os franceses usam. Não entendiam nada, porque os operários estavam acostumados a reivindicar concretamente salário, condição de trabalho. E os estudantes queriam palavras de ordem culturais, amor, liberdade, não sei o quê. A reivindicação principal de Nanterre era que os homens pudessem entrar no quarto das moças. Já era permitido o contrário, mas havia a pressuposição de que o homem podia forçar, então não podia. Enfim, eram reivindicações do modo de viver. E havia também uma reforma da universidade, era o ministro chamado Pierre era do De Gaulle. Estava propondo uma reforma da universidade, porque os professores eram mais ou menos resistentes à reforma. Então, quando o jornal Le Monde começou a publicar, e quando a televisão entrou, Paris pegou fogo. Bem, hoje, o fogo é de outra natureza. Por quê? Porque existe a internet, como nós estamos falando aqui. Todo mundo se forma uma tribo, se une com quem quer, né? E sabe das coisas, e transmite. Então, é uma sociedade muito agitada. Eu tenho um amigo que foi meu colega em Nanterre, chama-se Manuel Castells, é famoso, porque escreve sobre a sociedade em rede. Escreveu um livro mais ou menos recente sobre a ruptura, falando mais do Chile. E, no fundo, é isso. É uma sociedade onde as tendências da ruptura são muito grandes. Eu me lembro que, quando houve a greve dos caminhoneiros, eu fui a Brasília por razões pessoais. Eu tenho uma irmã que mora em Brasília, mas eu fiquei num hotel, e nesse mesmo hotel estava o ministro dos Transportes da época, que havia sido meu ministro, Padilha. E o Padilha estava atônito. Por quê? Porque a greve dos caminhoneiros não foi comandada por um sindicato nem por um partido. Ela foi organizada por eles mesmos por intermédio das redes sociais. Bom, o que fazer com isso? O nosso mundo é assim. É um mundo cuja velocidade de comunicação é instantânea, as pessoas se movimentam eventualmente e as estruturas de decisão tomam tempo. Isso se chama, em sociologuês, crise da democracia representativa. É mais do que isso. É a nova sociedade, a sociedade contemporânea, que nós não sabemos muito bem o que fazer para compatibilizar as instituições com o movimento da vida. Bom, imaginemos o Brasil. Isso já existe. As pessoas nós mesmos estamos aqui falando pela internet, né? Todo mundo está se comunicando. E as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, e começam a tomar consciência, e vamos aumentar essa consciência daqui a pouco, de que o vírus, veio de avião, pegou os ricos, mas agora pegou os pobres. E a vida do pobre é mais difícil que a do rico. A desigualdade no Brasil chegou a um momento muito elevado. Aumentou nos últimos tempos. Eu vi recentemente dados, o coeficiente de Gini, Paulo Paiva sabe melhor que eu dessas coisas, o coeficiente de Gini piorou. Tem mais desigualdade. Então, é uma sociedade muito desigual, que as pessoas sabem das coisas, começam a saber crescentemente, e que as estruturas de decisão são mais lentas do que a velocidade das coisas.
Então, para a sua pergunta sobre o que vai acontecer depois, preparemos-nos, porque vai haver agitação. Vai haver agitação e a tendência à repressão é imediata. Bom, eu me lembro de 1964. Bom, eu não tinha nada a ver com nada, eu estava na universidade. O Darcy Ribeiro, que é mineiro, e meu amigo na época, morreu. O Darcy foi chefe da Casa Civil do Jango Goulart. Bom, e o Darcy queria fazer uma universidade, não sei o que e tal. O Darcy sempre muito imaginativo, muito criativo. Ele vinha a São Paulo como ministro da Reforma Agrária, cujo nome eu não me lembro agora. Bom, eu telefonei para ele, olha, Darcy, venha com cuidado, porque o negócio aqui tá bravo, contra. Bom, a polícia registrou o telefone. Não, eu não sabia. Bom, o Darcy veio. Bom, naquela época, o que havia? Os militares tinham a sensação, e tinham alguma base para isso, de que nós íamos marchar para um sistema anticapitalista. Um sistema, e havia a União Soviética vigente ainda, e os Estados Unidos, a Inglaterra, o mundo ocidental e o mundo oriental. Bom, não era fantasma, existia, porque começou a haver movimentos que eram a favor de ampliar os direitos sociais, a democracia, e podia, no fim, resultar na mudança de forma de governo. Bom, e quando os militares chegaram ao poder, foram pouco a pouco mudando a concepção, no sentido de que eles sabiam o que fazer com o Brasil. Então, cresceu o Brasil, desenvolvimento econômico, conseguiram. Taxas muito elevadas de crescimento, né? Reprimir as forças sociais para garantir a possibilidade do crescimento contínuo, não sei o que, fizeram censura à imprensa, depois chegaram as guerrilhas, começaram a existir, houve reação às guerrilhas, tortura, não sei o quê, e nós assistimos todo esse espetáculo. Não é semelhante hoje. Hoje eu não creio que as Forças Armadas, eu não creio que as Forças Armadas estejam contra a vigência da Constituição. Podem vir a ficar? Podem. Em política, todo gente tem que se prevenir sempre. Agora, não vejo que elas tenham um sentimento, uma proposta já foi formulada no sentido de, bom, vamos fechar tudo. Porque no mundo não está acontecendo isso. Apesar de tudo, o mundo aceita as regras democráticas, de liberdade. Mesmo países como a China nunca tiveram, na história chinesa, tanta liberdade como tem hoje. Para nós é pouco, mas para eles houve um avanço na liberdade. Bom, e não existe, neste momento, o temor do outro lado. Então, não existe um elemento que acirre ainda mais. De onde é que vem esse acirramento, então, que nós vivemos? Vem da noção política, da disputa eleitoral, que é eles e nós, que não foi criado agora, foi intensificado agora. O Paulo Paiva vai se lembrar, quando ele era ministro, eu era presidente, era um inferno já, porque o PT ouvia tudo que era possível, tudo que estava fazendo estava errado. Que é eles e nós, não havia área de convergência. Bem, isso se acirrou muito agora. O presidente atual, eu não acho que ele tenha um projeto mas não precisa ter um projeto para chegar lá. Pode ter pode não ter, mas pouco a pouco vão construindo. Por quê? Porque ele é partidário não da coesão, senão da separação. O inimigo tem que ser liquidado. Não é o adversário com quem você pode se compor, é o inimigo. E o inimigo tem que ser liquidado. Bom, eu não creio que isso seja uma ideia que tenha ganho já o coração e as mentes dos militares. Devagar com a dor, diria eu. Depende de quais. Acho que os que passaram pela escola militar aprenderam respeito à Constituição, às regras, sabem que é arriscado para eles próprios avançarem, mas não sei se esse é um pensamento generalizado, sobretudo da baixa oficialidade, da soldadesca. Eu não sei qual é. Isso não quer dizer que seja inevitável que se vá por esse caminho, mas o que é inevitável é fazer o que o velho Otávio Mangabeira dizia: a democracia é uma plantinha tenra, tem que ser molhada todos os dias. Essa é a minha preocupação. Essa fufada democracia ser sempre tenra é mais visível quando ela é uma democracia relativamente jovem, como é o nosso caso, depois da crise de 64, 68, especialmente para cá. Ficou uma democracia que está aí florescente, mas que tem poucas raízes no coração das pessoas e que costuma ser medida através dos resultados que o governo oferece. Quando o governo deixa de oferecer resultados, as pessoas se inquietam.
Bom, agora não só não vai ter resultado, portanto, vai colher o produto bruto e vai colher a oferta de emprego, como tem, além do mais, essa pandemia. São duas forças negativas. A tendência de uma palavra de ordem forte pode existir. E é preciso que aqueles que não compartilham desse ponto de vista falem, né? Se oponham. Bom, eu acho que no Brasil as instituições, bem ou mal, foram se ajustando à realidade. Porém, hoje, na medida em que se sente um executivo mais bamboleante, que toma, um dia diz uma coisa, no dia seguinte muda de opinião porque errou, não pode falar contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal, tem que falar o contrário, etc, etc. O que acontece? Os outros poderes começam a tomar corpo. Você vê no Congresso. O Congresso começou a... Quem fez essa decisão de dar dinheiro agora foi o Congresso, não foi o governo. Foi o Congresso. E o Legislativo também. Tem juízes que avançam não. Eles têm a possibilidade de frear certas decisões. E começam a frear. Quem está no Executivo se sente cercado. Fica com medo. Eu preciso ver. Veja o que está acontecendo. Bom, essa é a situação que nós estamos atravessando. Perigosa. Perigosa porque há elementos para dizer, olha, cuidado, porque senão isso aqui vai ficar um caos. E quando fica um caos, todo mundo pede uma só coisa, põe em ordem de novo, seja como for. Bom, então eu acho que é uma situação delicada. E essa a insensatez vai a tal ponto que já tiramos o ministro da Saúde em plena pandemia. E botamos outro ministro. E agora é uma da cultura. E anteontem um que era símbolo da moralidade pública. Quer dizer, o governo não presta atenção às consequências psicológicas e culturais dos seus gestos. E a palavra, às vezes, não se segue uma ação. A palavra é dita como se ela não tivesse peso. Ora, a palavra tem peso. A palavra do presidente tem um peso enorme. Mesmo que ele não queira que tenha tal resultado, se ele puder falar de certa maneira, vai ter um resultado negativo. Eu me lembro uma vez, eu estava no BNDES, numa reunião importante, celebrando o BNDES, não sei o quê. E, de repente, eu não queria repetir uma palavra que o presidente Collor tinha dito e falei qualquer coisa que foi lido como se eu tivesse expressado um sentimento contra os assalariados, ou contra os funcionários, não me lembro mais. Bom, aquilo foi um caos. Não era a minha intenção, mas a palavra do presidente, mesmo que a intenção seja outra, ela tem uma objetividade, ela existe na vida. Então, o presidente atual, o que eu fiz uma vez na vida e me arrependo, ele faz toda semana. Toda semana ele diz coisas que são difíceis de serem engolidas pela sociedade. Então, ele diz isso. Então, dá a sensação de que nós estamos zigue-zagueando. Bom, e em coisas graves. Né? Agora, ele inventou tem um remédio. Bom, cloroquina. O Exército está fabricando cloroquina. Será que é remédio? Eu não sei, eu não sou médico, eu tenho que ter um pouco de humildade para ouvir as coisas, ouvir os outros. Então, nós temos uma situação difícil, que é geral, e o Brasil, na parte econômica, que conta, que dá renda, dá emprego para as pessoas, o que nós temos de sólido aqui? Na verdade, nós temos agricultura e mineração. Nós voltamos a ser países exportadores de produtos primários, que pode ser até bom, porque tem tecnologia lá, não estou criticando, estou constatando. Né? E nós temos um sistema financeiro mais ou menos forte. Nós hoje, a dívida pública, diferente do meu tempo, não é com dinheiro do exterior, é com dinheiro do interior. O governo deve aos brasileiros, não deve aos estrangeiros, por enquanto. Né? Bom, e o sistema financeiro se beneficiou das meios de comunicação, que são rápidos, e todo mundo tem um celular, e através do celular você tem acesso ao sistema financeiro, e isso funciona. E na agricultura entrou ciência e tecnologia. Uma semente hoje tem muita ciência para produzir. Na criação do gado é a mesma coisa. Então, nós avançamos onde fomos capazes de estar contemporâneos ao desenvolvimento científico e tecnológico. O mundo do futuro vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo um mundo científico e tecnológico. Nós desdenhamos o esforço necessário para avançarmos mais nas áreas científicas e tecnológicas. Cuidamos mal. Cuidamos, põe junto, mas são vários governos que vêm cuidando mal dessa questão científica e tecnológica. Qual vai ser o formato desse novo mundo? É difícil imaginar, mas não é difícil prever
que as forças que vão mover para diante o mundo são forças que vêm daí, vêm desse setor. Então, nós vamos ter uma tarefa enorme de colocar o Brasil, pelo menos, no meio do caminho do desenvolvimento real, baseado em ciência e tecnologia. Nós ainda temos problemas de muita desigualdade. Se dessa pandemia que está aí, e dessa situação caótica que nós estamos vivendo, da sensação de que falta comando, nós fomos capazes de entender, pelo menos, primeiro, que não dá para ter tanta desigualdade no mundo contemporâneo e crescer. A economia chega um momento que trava. É preciso tomar medidas mais equalizadoras. Eu me lembro, no tempo que eu era senador, tinha um antigo senador aqui de São Paulo, Eduardo Suplicy, tinha uma mania da renda, ele não falava ainda universal, tá? Mas era como é que chamava, Paulo? Bom, mas, enfim, ele tinha a mania de uma bolsa. Né? Renda mínima. Renda mínima, isso, renda mínima. A renda mínima. Bom, aquilo era uma ideia, na época parecia descabelada. Hoje, a Suíça acabou de voltou contra até. Não é renda mínima, não, renda universal. Bom, isso vai voltar. Tentativa, como vamos fazer? Nós somos 220 milhões de pessoas. O sistema produtivo não é capaz de dar conta da empregabilidade. Claro que isso não resolve. O que resolve é crescer mais a economia. Mas nós vamos ter que considerar que o grau de desigualdade a que se chegou no Brasil é muito grande. Porque não é só a desigualdade. Nós passamos a nos acostumar com ela. Não é? Quem nasceu nas camadas mais altas nem vê a pobreza. Fica indiferente à pobreza. Né? Cada um de nós que fizer uma introspecção vai ver que, em geral, é assim. Você está ao lado da pobreza, mas não nota, não percebe. Isso não dá para ser assim. Se eu vai para a Europa, não é assim. Vai para os Estados Unidos, não é assim. Não conheço suficientemente os países socialistas, mas certamente, por definição, não é assim. Quer dizer, existe, ao sair da crise, nós precisamos voltar a ter consciência de que um dos problemas que nós temos é o da desigualdade. E que essa desigualdade, quando vem uma pandemia como a atual, ela se faz presente. Porque a pandemia pode começar nas classes mais altas, mas ela termina nas mais baixas. E a mortalidade é maior nas classes mais baixas. E, então, é preciso, pelo menos isso. Segundo, precisamos ter mais respeito à previsão. Quem que ia imaginar que o SUS era tão importante como é? E o SUS foi criado na Constituição de 88, eu era membro da Constituinte, discutimos muito lá essa questão da criação do SUS, havia muita incompreensão, ele foi inventado pelos médicos sanitaristas do Rio de Janeiro, que eram em geral comunistas, na verdade, e foi apoiado pelo Almir Gabriel, que era do PSDB, foi governador do Pará, era relator dessa parte da Constituição, e, bom, o fato é que nós criamos o SUS. O SUS é um progresso grande, porque no passado não se tinha nada. Era só quem tinha IAPT, IAPTEC ou militar que tinha seus hospitais. Fora disso, Santa Casa de Misericórdia. Agora não. Agora tem pelo menos tem onde a pessoa acorrer. É bom, é mal? Não sei, mas tem. Mas nós vamos ter que melhorar, temos que dar atenção aos serviços de saúde, porque essas crises podem voltar. Podem voltar. Bom, então, se nós sairmos dessa crise com a noção de que tanta desigualdade é inaceitável, porque ela paralisa a modernização do país, o crescimento, se não fosse por outras razões. Que você tem que ter uma previsão maior. Você não pode conviver com a situação sanitária nossa, em que água e esgoto são coisas raras ainda. Não é generalizado. Vai ter que entrar nessa questão. Vai ter que dar mais atenção à ciência e tecnologia. E, por fim, temos que preservar as regras do jogo, a democracia, a liberdade. Nós somos ocidentais. Eu tenho um amigo, Rouquier, se chama ele, embaixador da França, foi embaixador em Buenos Aires e no Brasil. Talvez o Paulo tenha conhecido. Rouquier é sociólogo também, cientista político. Ele, naquela época, ele escreveu um trabalho sobre a Argentina, onde ele dizia que aqui na América Latina nós vivíamos no extremo ocidente. Uma noção interessante. Se fala de extremo oriente, não de extremo ocidente. Bom, e é verdade, nós somos do extremo ocidente, mas nós somos do ocidente. Quer dizer, aqui, para nós, liberdade não é um valor qualquer, é muito importante. Não é fácil estabelecer um regime de não liberdade. Já houve, pode voltar, mas nós vamos ter apoio para lutar contra isso aí. Mas mais do que isso, um regime que é ocidental, uma situação que é ocidental, não só preza a liberdade,
como respeita a pessoa. E essas tecnologias ultramodernas fazem ligação de pessoa com pessoa, saltam as instituições. Bom, isso vai continuar. Nós somos ocidentais. Isso não significa que você tem que aderir a um poder, o poder americano, o poder soviético, o chinês. Não, nós temos uma segunda vantagem. Nós estamos longe dos polos reais de luta no mundo. Por que tomar decisão antes da hora? Por que alinhar-se? Não é lógico para o interesse do nosso povo, não é para o interesse da ideologia, da concreta situação de vida das pessoas. Isso nós podemos aprender com essa pandemia. Agora, vai ser muito difícil. Preparemos-nos, porque vai ter consequências que não se resolvem em meses, se resolvem em anos. Eu não sei a quanto está exatamente a dívida pública nesse momento, mas ela está subindo e vai subir, vai crescer mais. Né? Eu não consegui achar um artigo do André Lara Rezende, que foi publicado recentemente, em que ele mostra que a dívida não deve ser vista como um fantasma. Bom, nesse momento de dificuldade, todo mundo vira keynesiano, quer que o governo atue, né? E que ajude a empresa, ajude cada um, não sei o quê e tal. É verdade, mas isso custa também. Então, vamos ver no tempo. Vamos ter, por muitos anos, sacrifício. Não vai ser fácil você remendar tudo que está sendo arrebentado pela continuidade dessa crise de saúde pública. E tem que começar por repensar no sentido de dar mais meios àqueles que cuidam da saúde pública, que cuidam do saneamento, que cuidam da educação, da ciência, da tecnologia. Isso não quer dizer que você vai descuidar daquilo que é realmente a nossa galinha de ovos de ouro. A agricultura e a mineração. Porque a verdade é que nós vivemos no plano internacional da agricultura e da mineração. Claro, isso não significa que você não menospreze a tecnologia que faz aviões. Nós somos capazes de fazer avião. Eu lamento que nós não sejamos capazes nem de entender a corrida espacial, nós não sejamos capazes de avançar na parte biológica, na genética, nem coisas desse tipo, são muito importantes, né? Mas o fundamental, o grosso do Brasil, diria que vai vir da agricultura e da mineração, mais do que na indústria, porque nós ficamos um pouco dependentes, no mau sentido, de importação de máquinas prontas, e não criamos, não temos a criatividade. Portanto, nós temos que começar aumentando a nossa capacidade de criatividade. Tudo isso que eu estou dizendo é fácil de dizer, o difícil é fazer. Não é fácil, porque você não encontra resistências. O tradicional se mantém com muita força. As classes se organizam e atuam para evitar que haja melhor distribuição de renda. Eu me lembro que depois da Constituição, eu subscrevi lá, fiz uma lei com o Eduardo Jorge, que era meu assessor, nós regulamentamos todos os itens da Constituição relativos à parte fiscal, que é a mais chata de todas. Bom, nós fizemos isso. Um dos itens da Constituição diz que tem que haver, pode haver ou deve haver, um imposto da grande fortuna. Meu Deus! Eu já previa que vinha tempestade, pedi ao Roberto Campos, que era meu colega no Senado, que é um homem inteligente, que eu gostava dele, respeitava, ele era conservador. E nós assinamos juntos uma proposta. Não adiantou. Aquilo me marcou, até mesmo, meu filho era casado com gente de Minas, né, que tinha banco, foi uma tragédia. O pessoal não quer saber de diminuir. Agora, vai haver aumento de impostos. Não estou propondo que volte ao grande fortuna, porque hoje em dia a fortuna é móvel, você põe o dinheiro onde você quiser e vai embora e não paga. Não. Mas vai haver aumento de impostos. Como é que o governo vai fazer? Como é que ele vai sair desse buraco em que estamos? Isso, e vai haver reação contra isso. E é preciso fazer com que as coisas sejam equânimes. Quem mais tem, mais paga. Mas não é fácil. É fácil falar. Na hora H, vai haver reação. Tá? Então, eu não acho que os próximos anos venham a ser anos de calmaria. Vão ser anos de grande agitação. E mais, nós estamos assistindo no mundo uma mudança relativa do poder das grandes potências. Bem ou mal, a China começa a existir como potência. Mas os Estados Unidos continuam sendo. Quem quer desprezar os Estados Unidos é o que não conhece. Eles têm muita capacidade de produção, têm força, vão continuar tendo, mas os chineses também têm. Né? E talvez até mais que a Europa, que ficou um pouco obscurecida das divisões internas, agora resolveram acabar com o mercado comum, os ingleses saindo do Brexit, não sei o quê. Bom, então nós estamos assistindo uma mudança de correlação de forças no mundo. Isso nos afeta também.
E nós temos que ter sabedoria para entender para onde que vai isso, para ver com quem que nós vamos, de que maneira nós tiramos mais proveito para o nosso país dessas divergências que podem eventualmente existir ou das potencialidades que podem se abrir em função do desenvolvimento desses novos polos de poder. É indiscutível, você se percebe hoje, que a China ganhou espaço, né? E está nessa crise agora, a pandêmica, o que ela está fazendo? Oferecendo serviço. Onde é que nós compramos máscaras? Onde é que nós compramos? Na China. Né? Bom, porque queremos? Não, porque não tem outro que ofereça. Né? Bom, então eu acho que nós temos que prestar atenção também no que diz respeito às relações internacionais. E no Brasil existe uma cegueira nessa matéria, tanto na internacional quanto na científica. Ainda há quem acredite que a Terra não é redonda, por incrível que pareça, né? Chamados terraplanistas. Ainda há gente que acredita em guru, só que o guru é professor não sei aonde nos Estados Unidos, eu não conheço, não quero, nem quero. Pois bem, mas há muita gente que acredita. Ou seja, nós estamos fazendo como Dom Quixote ao revés. Dom Quixote lutava contra o moinho de vento, mas ele era libertário, solidário, não sei o quê. Agora não, nós lutamos contra o moinho de vento para endurecer mais. Mas não existe um inimigo concreto, inventa-se o inimigo. A teia de aranha na cabeça. Enfim, nós temos, além de tudo, nós temos na nossa política uma situação de atraso. Deixa eu terminar, senão eu falo demais, dizendo o seguinte: se nós olharmos a estrutura de poder no Brasil, as instituições e o jogo do poder, vamos ver que aqui nós temos muitos partidos. E, na verdade, não tem partido nenhum. Os partidos perderam a capacidade de comandar o comportamento das pessoas. Eles existem na eleição. Você tem interesse, organiza e tal, mas não tem importância na vida cotidiana. E as pessoas não se dividem através de partido, mudam, segundo as opiniões, segundo o que cada partido tem, segundo o que as pessoas têm, existe uma coisa. É muito fragmentado. Porém, quando o presidente, o executivo, não percebe que o partido é fraco, mas o Congresso é forte, ele cai. Ele cai. Eu vi várias vezes, assisti queda de presidente. É bom isso? Não, não é bom. Não é bom porque é uma violência, porque a pessoa votou, ganhou, tem legitimidade, sai, vem o outro, tem o vice em geral, ainda quando era, e o vice em geral, a pessoa não sabe quem votou. Enfim, cria um vazio, e quem perde vai acusar que está sendo posto para fora por razões políticas, não sei o quê, é traumático. Não é? Bom, mas eu vejo que, até há pouco, existia muita desatenção para esse fato que eu mencionei aqui. A sensação de que os partidos não servem para nada, porque são muito estilhaçados, pode levar ao equívoco do presidente ou dos seus assessores imaginarem que o Congresso não tem força. O Congresso tem força. E agora nós temos o Supremo Tribunal, que também tem força. E não se sabe muito bem como é que se vai regular a força relativa do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A democracia diz que tem que haver uma independência e harmonia entre os poderes. Fala, mas como é que faz? Eu acho também que no Brasil, agora vão surgir ideias, que sempre surgem, de parlamentarismo. Bom, eu vejo o partido do qual eu sou presidente de honra, mas eu não tenho ligação efetiva no dia a dia. Sempre foi favorável ao parlamentarismo. No tempo da Constituinte, eu votei pelo parlamentarismo influenciado pelo Afonso Arinos, que era um dos nossos líderes lá e tal coisa. Entretanto, como sociólogo e conhecendo a história do Brasil, a nossa cultura não é parlamentarista, é presidencialista. Vem da monarquia. Só que na monarquia eles inventaram um regime que seria o monarca tinha o poder moderador. Isso é uma ideia francesa, de Benjamin Constant, que é um filósofo francês, que foi aplicada aqui de uma maneira equivocada, não foi mal, mas que significa o seguinte: o presidente é irresponsável politicamente. Ninguém pode fazer nada contra o monarca, não pode mover uma ação contra o monarca, porque ele é tecnicamente neutro. Não é, na verdade, ele atuava, derrubava governos, etc, etc. Mas ficou a imagem de que o presidente é alguma coisa que tem que promover a concórdia. Eu estava em Portugal com um amigo meu que chamava-se Mário Soares. Mário Soares foi presidente de Portugal várias vezes. E numa das vezes que eu estava lá, ele foi a primeira, ele rasgou de público a cadeirantinha dele de membro da Internacional Socialista. Por quê? Para significar que ele, como presidente, era de todos, não era de uma facção. Isso ficou muito enraizado na nossa cultura. O presidente tem que ter um papel moderador, lá, imperador, né? E pelo menos fazer de conta
que ele é agregador e não desagregador. Bom, infelizmente, o nosso presidente tem uma concepção diferente. Ele explode, ele tem opiniões, ele tem inimigo, enfim. É uma situação delicada, que não é fácil de se resolver, porque ele tem legitimidade, foi eleito pelo voto, pela maioria. E você já disse aqui, impeachment é um processo doloroso, que deixa marcas negativas na memória. Eu fui muito reticente ao impeachment da presidente Dilma, fui contrário ao impeachment do presidente Lula e o presidente Collor. Eu só me convenci de que não tinha mais solução por causa do irmão dele, que deu declarações que mostrando que não tinha mais jeito. Por quê? Por amor aos presidentes? Não, por amor às instituições. E eu acho que a democracia requer instituições. Então, nós temos que manejar essa situação presente, além de todos os impulsos que nós temos, que todo mundo tem, com uma preocupação de manter regra. Por exemplo, agora tem uma discussão que é incompreensível, mas perigosa. Adiar a eleição municipal. Adiar, vá lá. Vamos depender da situação da pandemia. Mas cuidado. Começa a dia da municipal, adia outra também. Daqui a pouco o argumento é o mesmo. Por que voltar para presidente? E aí é um elemento a mais para a perpetuação no poder, sem que haja a anuência explícita da população. Em suma, problemas não faltam. Falta, talvez, que a gente converse mais e formar consensos. Então, é difícil nesse momento. Por quê? Porque a polarização esmaga tudo que é racionalidade. Tudo que está no meio, que não é de direita ou de esquerda, fica mal. Porque as pessoas querem brigar, querem um matar o outro. Eu não quero matar ninguém. Eu acho que a imensa maioria dos brasileiros não quer matar ninguém. Então, mas quem não quer matar ninguém, fica como se fosse à margem do grande jogo do poder, que é visto como um jogo de amigo e inimigo. Só que aqui é fantasma, eu acho. Não existe por que trazer essa situação para o cotidiano das pessoas, mas ela está posta aí. Então, nós vamos ter que ir com muita habilidade. E nessas horas, e termino realmente com isso, quando você vê uma sociedade muito fragmentada porque os meios tecnológicos fragmentada porque as estruturas partidárias não são capazes de unificar, é quando mais se precisa de liderança, que é quando menos aparece liderança. E no caso do Brasil, não é só uma questão de que você tem que ter líder, e líder não só político, também nas empresas, também nas igrejas. As próprias igrejas foram perdendo vigência na conduta, em orientar a conduta das pessoas, precisa também de mudança em termos de geração. Eu disse aqui, eu vou fazer 90 anos, é muita idade. Bom, eu estou bem fisicamente, etc, etc. Mas para eu falar com vocês aqui, a minha mulher, que tem 40 anos menos que eu, ou mais até menos do que eu, vem aqui e me põe ouvido, então, me liga lá, ela vai mais rápido nessas coisas. Né? Eu faço, mas eu levo mais tempo. Eu não sei como são os mais antigos aí de vocês, mas eu tenho mais dificuldade. Nós vamos precisar de uma liderança up-to-date, uma liderança que seja mais focada naquilo que é o mundo do futuro. Né? Pode não aparecer. Então, você faz quem não tem essas habilidades, se transforma em líder também. Mas, de qualquer maneira, o importante que você vai ter aqui é uma emergência de nova liderança. Nova não quer dizer mais moço só, quer dizer, mais apto a entender as transformações do mundo. E o Brasil é grande demais para ter um presidente que pense que o mundo não tem importância, porque tem. Não só pela ciência e tecnologia, como tem pelo poder também, e tem pela economia também. Então, eu acho que é isso. Quem sabe, se nós tivermos capacidade de unir, se tiver alguém que fale, porque liderança no mundo moderno, democrático, e aqui no Brasil, na nossa cultura, é verbal. Tem que ser capaz de falar, para a pessoa sentir. Tá? Não adianta ser competente na cabeça, tem que ser também competente no expressar o que deseja. Tomara nós termos a sorte de encontrar líderes que nos façam suportar o que vai ser muito difícil nos próximos anos, com todas as consequências a que já me referi. Eu paro por aqui para ouvi-los um pouco. Presidente, eu começo lhe falando que se o senhor pudesse ficar falando aí o resto do dia, eu ia ficar enlouquecido aqui. Eu quase me emocionei pela qualidade, pela riqueza do que o senhor expôs aqui agora. Agradeço, eu não perdi nenhuma palavra do que foi colocado pelo senhor em cada aspecto do Brasil. Agradeço muito pela riqueza que o senhor compartilhou aqui nesses últimos minutos. Eu vou me ater a isso e vou agora compartilhar esse tempo com os outros convidados que aqui estão
eu acho que vai ficar ainda mais rico. Pela manhã, eu conversei um pouco antes de iniciar com o caro ministro Paulo Paiva e com meu pai também. Eu vou iniciar, então, provocando o meu caro Paulo Paiva, que tem uma colocação extremamente atual a este momento que a gente vive. Eu acredito que a gente vai acabar estendendo alguns minutinhos aqui, peço a sua compreensão, presidente, mas vamos aproveitar ao máximo e ser o mais breve. Mas eu vou, então, passar a palavra para o Paulo Paiva, para que ele faça essa provocação específica sobre um dos poderes que o senhor acabou de citar aí, e a partir daí eu sigo para o Paulo César de Oliveira e para os outros convidados que aqui estão. Caro Paulo Paiva, por favor. Obrigado, Gustavo. Presidente, eu gostaria inicialmente de dizer que para nós é uma honra muito grande tê-lo, ao menos virtualmente, conosco aqui em Minas Gerais. E aproveito para agradecer Paulo César e Gustavo por terem permitido que pudéssemos assistir essa aula brilhante, com uma visão ampla, tocando em vários aspectos extremamente complexos do Brasil, da inserção do Brasil no mundo e do desafio que estamos enfrentando. É difícil encontrar um ponto em que você não tocou de alguma forma. E eu imagino que, falando em que nós temos saudades, somos saudosos dos tempos em que Minas Gerais tinha voz, que participava. Você mencionou Afonso Arinos em tantos momentos, e a voz de Minas sempre foi uma voz de conciliação, de construção de consenso, e que anteriormente tinha um peso. Eu me lembro aqui, e no primeiro volume do seu livro, você mencionou na constituição do seu primeiro ministério, você queria 3 mineiros no seu ministério. Independentemente do que quem foram esses mineiros que fizeram, era uma percepção da importância da federação. Num país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com tanta diversidade, não se governa sem o equilíbrio federativo nesse. E eu sinto que nós perdemos, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Nós aqui em Minas, nós sentimos pela exceção do senador Anastasia, que vice-presidente do Senado tem tido uma participação efetiva lá em Brasília, não temos mais nada nisso. Imagino aqui que nós, aqui mineiros, nos sentimos politicamente como no ensaio do José Saramago, cegos, sem sabermos para onde ir e sem sabermos o que fazer. Você, nessa manhã, nos deu grandes luzes e nos mostrou vários caminhos. Mas eu queria pegar, então, uma questão institucional. A democracia, ela... o livro recente, E Como as Democracias Morrem, chama a atenção de que o enfraquecimento da democracia hoje não é tanto pela ação militar da sua ruptura, mas é pelo seu esgarçamento da força do autoritarismo. E me preocupa, basicamente, eu gostaria de ouvi-lo, como que você vê o futuro do regime federativo. Ainda hoje, pela manhã, antes de se reunir com os governadores, que o presidente deve reunir em algum momento, ele criticou governadores. Esse conflito com os governos estaduais não é mais um sinal do enfraquecimento das instituições democráticas e da dificuldade da administração do país? Era esse ponto que eu gostaria de submeter à sua apreciação. Olha, Paulo, eu acho que sim, indiscutivelmente. Pelo menos do que eu tentei fazer, para começar até em termos pessoais. Eu nasci no Rio, mas eu sou paulista. Bom, e paulista é uma coisa difícil. Você paulista ser eleito no Brasil não é fácil. Tem uma certa raiva de São Paulo. Então. Bom, só que eu fazia meio demagogicamente, mas é verdade. Minha mãe nasceu em Manaus, lá no Amazonas.
meus avós, pais da minha mãe, nasceram em Alagoas, no Nordeste. O meu pai nasceu no Paraná. Os pais dele nasceram em Goiás. Meu bisavô, no tempo da monarquia, foi presidente de Goiás. Tem um pentavô, que era de Minas, que foi presidente do Grão-Pará, chamava. Isso está lá na monarquia. Então, eu procurava mostrar que eu sou brasileiro e que o Brasil se compõe de muitas partes. E você tem que respeitar essas partes. Você não pode ter uma visão só daquele estado que você nasceu. Então, eu acho que a federação faz parte da nossa história. Nós somos uma federação ou não tem como governar. E mais do que isso, nós temos municípios também. E nós criamos na Constituição de 88, colocamos os municípios como entes federativos. Não existia essa ideia antes. Foi posto lá. O município é um ente da federação. A federação se compõe de municípios, de estados e da União. Isso tem que ser entendido. Quer dizer, quando as pessoas que dirigem o país não entendem essa diversidade, o respeito necessário à diversidade, e, por sua vez, não simboliza a união dela, vai mal. Você desprezar governador, eu acho que é uma coisa que é o primeiro passo para ficar isolado. Porque as bancadas do Congresso têm muita ligação com os governadores. Ou isso vai se refletir nas bancadas também. E já disse aqui, e apenas repito, ninguém governa sem o Congresso, a não ser que tenha espada. Mas a espada, onde é que nasce a espada do Brasil? O Exército Brasileiro se move no Brasil todo. Eles têm um sentimento do território total. Eles não são particularistas de um Estado. Eu me lembro eu assisti, quando era criança, a queima das bandeiras na Praça Roosevelt, em São Paulo, no Rio. Bom, porque o Getúlio quis unificar tudo. Durou pouco. Não foi possível governar o Brasil com interventores, não sei o quê, porque as forças locais tinham força, e o Getúlio era esperto, nomeava interventores e pessoas locais. Já tinham poder local e tal coisa. Mas, mesmo assim, quando houve a redemocratização, restabelecemos uma república federativa. Eu acho que é um grande engano, assim como eu disse que era um engano pensar que o Congresso é frágil, é um engano pensar que os estados não devem ser tomados em consideração, ou que o presidente sozinho vai controlar tudo, porque não vai. Né? Quantas vezes lá em Brasília, você sabe, você estava lá, quantas vezes lá em Brasília eu dizia, bom, eu vou tomar tal decisão, mas não vai adiantar nada, porque o povo não vai tomar nem conhecimento. A decisão só se mantém quando ela se espraia. E só se espraia quando há uma rede. Você tem que ter, o presidente tem que ter alguma, mesmo com a oposição, tem que conversar, porque senão não vai. Né? Bom, quando você pensa que vamos unificar o poder, é uma coisa atrasada, não consegue, mesmo que queira, não consegue, porque é contrário à natureza de um Estado tão grande, como um país tão grande, e com uma tradição já tão, assim, de poder local. O poder local, no tempo da colônia, tinha força. Né? As câmaras municipais se dirigiam diretamente ao imperador de Portugal. Tinha força, há uma certa tradição. Nós aqui temos uma visão equivocada, até mesmo do que diz respeito à nossa capacidade de aceitar a democracia representativa. Ela está muito antiga no Brasil. Não era no nível nacional, mas no nível estadual, local, sempre houve a Câmara. E a Câmara del Rei, era assim que chamava, era del Rei, não era do presidente, não era do governador-geral, era do rei. Tinha ligação direta. Mas havia essa capacidade de ter pessoas escolhidas pelos locais para ser seus representantes. O Congresso brasileiro é um dos mais antigos do mundo. Se você contar os anos que ele foi fechado pela força, não chega a... Se o Congresso começou, vamos imaginar que tenha começado com o Dom Pedro I. De lá para cá, já são quase 200 anos. Se ficou 20 anos fechado, foi muito. É muito pouco tempo. A maior parte do tempo, o Congresso teve poder, funcionou. As câmaras também. Então, o presidente tem que entender o jogo da diversidade. Esse é um dos nossos problemas. Bom, aqui o nosso presidente vem das Forças Armadas. Os militares entendem isso, que eles viveram situações diversas. Eles conhecem a realidade. Os políticos, quando têm noção das coisas, também conhecem a realidade. Os jornalistas também. Agora, é muito perigoso ter no poder quem despreza a diversidade e não tem respeito para com os poderes que se constituem, porque não é pelo poder da pessoa, é o que ele representa, a ligação que tem. Não é? Eu acho que é muito importante tudo isso. E eu acho que não é só por demagogia que eu vou fazer referência às minhas vinculações em vários lugares do Brasil, inclusive com Minas. Meus netos são de família mineira, uma parte dos meus netos, né?
eu tenho noção da importância da diversidade, como eu acho que isso, mesmo quando as pessoas não têm consciência, em São Paulo muita gente não tem consciência, tá? Mas pesa. Você começa, eu não quero entrar em dados muito concretos, mas eu tenho amigos aqui, eu digo, olha aqui, vocês estão perdendo a possibilidade de expressar o Brasil, porque quase todos que moram aqui, têm importância aqui, ou vêm da Europa, ou vêm da África, ou vêm de estados brasileiros. Use essas relações. Tem que desfazer o sentimento autonomista de alguns estados. E alguns estados são muito importantes, como o caso de Minas Gerais. Eu trabalhei, como você sabe, com o Itamar. Né? O Itamar era de Juiz de Fora. O pessoal de Juiz de Fora é mais ligado ao Rio. O Itamar tinha um pouco receio de vir a São Paulo. Ele nunca veio sozinho, eu vinha com ele. Para nada. Eu sempre ia para dar um apoio moral. Mas o Itamar tinha uma sensibilidade. Ele não era ingênuo, não. Ele tinha muita sensibilidade. Ele sabia sentir o ambiente. Às vezes ele era teimoso, mas o Paulo era mestre em domar o Itamar, né? Que não era uma coisa fácil, botar o Itamar num caminho. Mas ele era inteligente, ele foi vereador, foi prefeito de Juiz de Fora, né? Foi governador de Minas. Ele tinha uma história e conexão, mais com o Rio e com a Bahia, e com o resto, mas tinha conexão. Então, eu acho que essa questão da federação, o equilíbrio da federação, é parte fundamental do jogo do poder no Brasil. E quem não entende isso é como não entender o papel dos partidos do Congresso e se equivoca e fica isolado. E eu acho que pessoas que não têm uma vivência maior nacional têm dificuldades de se relacionar com o país. Tem dificuldades. Porque cada subcultura tem seu peso. Você tem que entender, tem que respeitar o modo de falar, a comida, os hábitos. É tudo diferente, varia. Não é cada estado. São, uma vez mais, configurações regionais, mas é diferente. E quando você nasce num estado, ou vive num estado, como é o caso de São Paulo, que cresceu muito, ficou forte, você se sente mais à vontade em Nova York do que em muitos lugares do Brasil. Isso é um problema, isso não é bom, isso é ruim. Você tem que se sentir mais à vontade aqui. E tem que fazer força para você se comunicar, para entender. Ninguém se comunica sem entender. E agora, com esse meio moderno, nós podemos ter mais conexão. Nós podemos escolher, vamos ficar na nossa tribo ou vamos falar entre tribos? Quem fica dentro da própria tribo, bom, pode ir para o poder, mas quando chega lá não consegue. Não consegue se equilibrar o jogo das diversidades. Então, eu sou muito partidário de dar atenção às federações. Obrigado, presidente. Eu vou ser breve aqui, porque nós temos pouco tempo, eu já falei uma vez aqui, sei que você tem um próximo compromisso aí, nós temos mais essas participações. PCO, por favor, faça a sua colocação. Presidente, estive algumas vezes com você na época da campanha sua, na casa do nosso saudoso Zé de Castro Ferreira, lembra-se? Sim. Estive com você lá. Eu queria saber o seguinte, não é hora, nesse momento gravíssimo que o país enfrenta, do presidente chamar e convidar os ex-presidentes, somente os ex-presidentes, para uma reunião para que vocês transmitam a experiência, porque ele não tem experiência. Eu acho que ele está se perdendo pela boca e pelas algumas atitudes. E ele ouvir você, que foi 8 anos presidente, o Lula foi mais 8, enfim, não sei se chamar Dilma, não, porque foi rapidamente, ou o próprio Collor. Mas eu acho Sarney. Hein? Sarney ficou muito tempo aí. É o Sarney também. Seria importante essa reunião. Acredito eu. Está lançada a ideia. Mas tem que ser rápido, a situação está cada dia mais grave. Politicamente, economicamente, e a saúde também é preocupante. Essa é uma colocação. E a outra é o seguinte, eu acompanhei em São Paulo, algumas vezes estive lá, e sou amigo do nosso João Dória há mais de 30 anos. O João acompanhei ele na prefeitura, quando ele foi se lançar, você não queria a candidatura dele, seu candidato era o André Matarazzo, mas ele venceu a convenção, depois ganhou a eleição, saiu da prefeitura para o governo do Estado, teve uma eleição difícil, tirou. Hoje o João Dória é um líder, acredito eu. Qual a chance dele de ser o candidato na próxima eleição à presidência da República?
que eu acho que você já sentiu essa situação. No início você lançou aí o Hulk, falou no Hulk, e agora parece que o João Dória já é o nome que você aceita disputar em 2022. Confere, não? Vamos lá. Primeiro, a primeira questão era de outra natureza. Sobre o que era mesmo? Hein? A primeira questão sua era de outra natureza. O que era? De reunir os presidentes para estar... Não, pode sim. Vamos lá. Não, eu acho que se eu fosse presidente já teria feito isso. E não estou falando que não fiz. Eu tinha sido exilado no Chile, perdi a cátedra da USP, e assim que eu pude, eu convidei o general Geisel para almoçar comigo no Palácio do Rio, no Palácio do Laranjeiras. Para quê? Para simbolizar o país, que a época era outra. E o general Geisel merecia minha consideração, apesar de ter sido contrário ao regime autoritário. Mas chamei o general Geisel. Depois nós criamos um Conselho da República, que é composto pelos ex-presidentes. Bom, eu fiz uma reunião desse conselho. Nunca mais houve reuniões do Conselho da República. Eu, se fosse presidente agora, eu acho que na situação que nós estamos, eu falaria com todo mundo. Eu não quero me oferecer, eu não conheço o Bolsonaro, e ele quis me fuzilar, essas coisas todas. Quis me fuzilar por corporativismo, não me lembro se é por causa da Petrobras ou alguma empresa desse tipo. Bom, isso passou, eu não tenho essas mágoas, não guardo, como diz que os mineiros guardavam mágoa na geladeira, o Itamar dizia, eu não guardo mágoa na geladeira. Eu acho que nessa hora nós precisamos de coesão. Seria um bom sinal de disposição presidencial a ver que o buraco é grande e precisamos de estar todos juntos para podermos avançar. Bom, no que diz respeito à sua segunda questão, eu acho que candidaturas não se inventam, elas se fazem. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma aspiração, sei que, acabei de dizer, o tempo é outro, mas estou disposto a ajudar quem eu vejo que tenha condições de ir para frente. As pessoas têm que se fazer. Você mencionou o Hulk e mencionou o Dória. Eu sou amigo do Hulk, da família dele, e sou amigo do Dória, o João. Na briga do partido, eu queria o André Matarazzo. Quando o João ganhou, eu apoiei o João Dória. Conheci o pai dele, conheço a ele, o irmão dele é muito amigo do meu filho. E o João tem mostrado que ele é trabalhador, ele faz coisas. Né? Bom, então eu não teria dificuldade em apoiar alguém que se mostre capaz de ajudar o Brasil a dar um passo diferente do atual. E, progressivamente, o João tem tomado posições mais autônomas, mais independentes. Será ele a expressão do sentimento? É cedo para dizer. Será ele, será o Hulk, será quem seja. Eu tratarei de estar junto daquele que me parecer que tem mais condições de aglutinar pelo bem do Brasil. Portanto, contra a situação atual. Né? E que seja capaz de governar, que tenha noção do poder, da política. Né? Não é fácil governar e não se governa só com boas intenções. Tem que ter capacidade de governar. Né? Bom, acho que existem os governadores, especialmente os grandes estados, são as pessoas que normalmente têm mais experiência e, portanto, se eles derem o passo necessário, ou seja, se eles expressarem o sentimento geral da população, tem chance de ganhar. Bom, o João vai ser candidato, ele provavelmente deseja. Vai ser do PSDB? No PSDB, talvez não tenha outro com a mesma capacidade de aglutinar que ele tem. Pode aglutinar o Brasil? Vamos ver. Ele tem uma vantagem. Ele é baiano de origem. Os pais dele são baianos. Ele tem que deixar de ser muito paulista, porque senão não passa pelo país. Tem que ter uma coisa mais ampla. Né? Qual é a vantagem que tem o Luciano Huck? Ele conhece bem o Caldeirão. Ele tem um programa dele que eu não vejo, chama-se Caldeirão. Ele conhece o povo, conhece menos as instituições. O João é o contrário, conhece mais as instituições e talvez menos contato com o povo. Quem deles vai expressar um sentimento? Eu acho que vamos ver isso depois das eleições municipais. Agora tem a eleição municipal, elas vão centralizar, se houver, né? Espero que haja, vão centralizar o interesse, ou então haverá um certo tempo, aí começa a pré-campanha presidencial. Aí é que eu pelo menos, vou procurar para avaliar quem é capaz de expressar um Brasil que olha para frente.
e que tenha, além disso, capacidade de governar. Entenda a máquina pública. Qualquer desses dois que eu mencionei, e, eventualmente, se tiver um terceiro que tenha essa capacidade, e superior ao desses dois, terá meu apoio. Assim que eu penso. Na minha idade, eu passei da idade de ser apenas a favor de um partido. Eu procuro, quanto possível, ver que a pessoa está servindo o interesse nacional naquele momento ou não. Quem for capaz disso, eu tenho disposição de apoiar. Caro Wilson Brumer, por favor. Presidente, foi um prazer estar participando. Eu queria agradecer ao Paulo César, ao Gustavo, aos meus colegas que também estão participando. Realmente tivemos aí uma aula de democracia, uma aula de conhecimento dos problemas do nosso país. Eu queria talvez fugir um pouquinho dos temas até agora abordados, presidente, mas o senhor passou também por eles. Eu me lembro, no início da minha vida profissional, que eu vi países tão piores do que o Brasil, tipo Coreia do Sul, China, mesmo o Japão, né? E hoje a gente vê esses países aí muito mais avançados, muito mais competitivos em vários aspectos e até socialmente muito mais avançados. O senhor comentou que nós temos hoje no Brasil talvez dois segmentos que são representativos, seja na nossa balança comercial, na nossa presença no mercado exterior, que é a agricultura e mineração. Mineração que, por acaso, eu hoje presido aí o seu Instituto Brasileiro. E vejo, sim, na mineração, o senhor sabe muito bem que tivemos aí duas tragédias que não podem ser repetidas, né? Elas criaram problemas de natureza social, ambiental, vidas humanas se perderam, enfim. Mas, indiscutivelmente, a mineração ainda tem um papel enorme a desempenhar no Brasil e eu costumo dizer que a gente ainda não conhece o potencial mineral no Brasil, até porque pouca geologia nós fizemos, nós conhecemos muito pouco ainda o subsolo brasileiro. Agora, presidente, eu acho que o que estamos hoje vivenciando no mundo, nós vamos ter também uma mudança da geografia de muitas atividades, sejam elas da agricultura ou mineração que falamos, mas mesmo industriais ou não, presidente, a gente perdeu a capacidade competitiva industrial e o país passou nos últimos muitos anos por um processo de desindustrialização, pelo menos na minha visão. E nesse sentido, que a crise hoje ela vai chamar a atenção para alguns fatores que talvez o Brasil possa, se a gente fizer as reformas que nós precisamos para tornar o país competitivo. Me lembro bem que ainda no seu tempo, o ministro Malan falava em custo Brasil, é uma palavra tão presente hoje e quantos anos se passaram, né? Então, precisamos fazer as reformas estruturais. E eu vejo, presinto que o mundo hoje, quando o senhor menciona que tudo a gente tem que comprar da China, é a máscara, o equipamento, o respirador, etc., que as cadeias produtivas elas vão ser repensadas. Então, será que não está aí uma oportunidade para o Brasil repensar também a sua indústria? Eu sei que nós não vamos ser competitivos em tudo, nenhum país do mundo é, né? Mas eu acho que nós temos talvez uma oportunidade para repensar a nossa indústria, porque sabemos países que perderam a sua indústria, vizinho nosso aqui, é a própria Argentina, que hoje certamente teria enormes dificuldades em restabelecer a sua capacidade industrial. E, por fim, presidente, eu acho que temos aí, neste momento, falta de lideranças. E quando o Paulo menciona essa ideia de juntar os ex-presidentes, eu acho que nós devíamos dar força a isso, presidente, porque nós vamos precisar de muita união neste país para repensá-los. Eu fico preocupado, passada a pandemia, quem será o construtor de pontes? Porque nós estamos destruindo tantas pontes que nós vamos precisar de pessoas para reconstruí-las. Então, acho que é hora de, o senhor, com a sua capacidade de liderança, capacidade de pensar, quem sabe saia daqui uma sugestão. Vamos tentar juntar as lideranças empresariais, as lideranças políticas, aquelas pessoas que têm capacidade de ver o país e não ver o poder, e queramos ou não, que nós temos muito no Brasil hoje, é muito mais um projeto de poder do que um projeto de país, e a gente possa, unidos, a gente criar um novo país. Somos uma sociedade de 220 milhões de habitantes,
onde o senhor mesmo mencionou, com tantos problemas e desigualdades, saneamento, falta de segurança, falta da saúde adequada, falta de distribuição de renda. Mas eu aprendi na minha vida, onde há problema, há soluções, onde há crise, existem oportunidades. Mas sem lideranças, presidente, a gente não vai muito longe. Então fica aí a provocação. Nos ajude a juntar as lideranças que existem em torno de um projeto de país, em torno de uma união, pensando no país, mas não no poder. Olha, eu estou totalmente de acordo com o que acabei de ouvir. Começar pela questão de que é necessário coesão, é necessário. E do que diz respeito a mim, que eu puder ajudar, eu ajudarei. Eu não tenho ilusões, eu posso ajudar. Eu acho que eu passei da condição de poder vestir o capacete de líder, mas eu acho que tem que ser geração mais nova, mas eu estou disposto a ajudar. E acho que a provocação que foi feita, eu acho que pelo Paulo César é válida, ou seja, os presidentes, os antigos presidentes devem se conversar. Mas é preciso que o presidente atual chame, se não chamar, ele fica fora, porque ninguém vai se meter lá de infinito. Então, mas eu acho que aqueles que têm disposição de pensar nos seus termos, em projeto de país e não um projeto de poder, devem estar dispostos a colaborar. E eu estou disposto a colaborar e tenho dado mostras, quando eu posso, né, práticas. Eu tenho umas relações hoje com o presidente Sarney, porque é meu colega na Academia Brasileira de Letras. Mas eu falo com ele assim, quando eu posso. Né? E no tempo que ele era presidente, eu fui líder e fui, ao mesmo tempo, dei trabalho a ele. Mas eu ajudei. Eu acho que nós temos, nesse momento, que dar a mão aos outros. Não tem alternativa para sair da situação em que nós estamos. E quanto à outra questão, veja, eu trabalhei na CEPAL. Eu trabalhei diretamente com um chefe chamado Raul Prebisch, que foi um dos idealizadores da forma de crescimento da economia, através das associações regionais, etc. Foi para a ONU, fez conferências na UNCTAD, etc. E sempre teve a preocupação com a industrialização. Por quê? Porque aumenta a produtividade, aumentando a produtividade, aumenta a renda disponível e permite que haja um maior bem-estar para todos. Bom, eu acho que isso é fundamental. Um país que chegou ao grau, como aí foi dito pelo Pluma, de industrialização a que nós já chegamos, não pode se dar ao luxo de desprezar o que foi feito. Pelo contrário. E hoje a produção se dá em cadeias que são globais, são mundiais. Nós ficamos um pouco isolados, é o que dizem. Eu não posso dizer, não estou por dentro o suficiente para dizer se é assim mesmo. Mas se é assim, temos que tratar de recompor essas cadeias. Essas cadeias existem e vão continuar a existir. E é indiscutível. Quando eu falei de ciência e tecnologia, eu estava pensando também na indústria. Eu disse que a agricultura no Brasil avançou, a mineração também, que foram capazes de introduzir ciência e tecnologia no processo produtivo. A mesma coisa vale para a indústria. Nós vamos ter que ligar o nosso setor industrial crescentemente a essas cadeias que estão na linha de frente das transformações. E são rápidas essas transformações. Então, a universidade é parte desse processo. Eu fui professor em vários lugares do mundo. Fui na França, fui na Inglaterra, fui no Brasil, fui no Chile, fui no México, fui na Argentina, fui nos Estados Unidos. Qual era a grande diferença entre as universidades? É que nos Estados Unidos a universidade fazia ponte entre a produção e a sociedade. A universidade não era fechada, não tinha medo de ser comprada pelos ricos e nem de ficar submissa aos poderosos. Ela tanto servia ao Estado como servia às empresas e se servia dos dois. A nossa universidade ficou um pouco canhestra, a europeia também, ficou um pouco fora da jogada. Agora a Europa recuperou. Nós precisamos, no Brasil, tem núcleos que estão avançando, mas precisa avançar mais, né, no sentido que eu disse aqui. Uma universidade que seja articulada com as forças produtivas e com as forças de governo ou privadas e que seja capaz de suprir as necessidades de consumo do país e do exterior. Ou seja, não existe mais atividade isolada, ela tem que estar encadeada. Temos que escolher quais são os encadeamentos que nos dão o melhor proveito. E são certamente aqueles que mais inovam. A inovação hoje é parte da produção. Sem inovação não há produção que vá para frente. Então eu concordo inteiramente que é um desleixo muito grande do Brasil não se preocupar com o setor industrial. Quando eu falei que havia avanço da agricultura e da mineração, é com lástima que eu não vejo um avanço equivalente não em todos os setores, em muitos setores industriais.
Eu mencionei de passagem que nós fomos capazes de fazer avião. Não é fácil. Nós fazemos avião. Não é fácil. Nós somos capazes de fazer navio, submarino, não sei o quê. Bom, tudo bem. Não podemos jogar fora essa capacidade instalada e ampliá-la. E a ampliação no futuro é na cabeça. Não é uma questão somente material, nem é capital apenas. É o capital que vem e traz consigo conhecimento. A sociedade do futuro vai continuar sendo uma sociedade do conhecimento. Por que a China recuperou? Por que eu me lembro nos anos 70, 60 e 70 aqui no Brasil, olhava com certo desdém para os tigres asiáticos. Hoje qualquer tigre asiático virou um leão. Eles avançaram muito. Por quê? Porque eles foram capazes de introduzir ciência e tecnologia. Eu fui à Coreia, pedi para visitar as áreas de produção. Eu fui ao Japão, fui à China. A China é surpreendente. Eu fui uma vez à China, lá para os confins da China, perto do deserto de Gobi. Eu pensei que o crescimento da China era no litoral. Não era. Toda parte tinha crescimento. Agora nós vemos Wuhan, nunca ninguém tinha ouvido falar que existe. É lá que tem laboratórios. Eu vi aeroportos incríveis lá, eu me lembro da cidade, lá longe, perto da fronteira com a Europa Central. E havia um desenvolvimento bastante espalhado por toda a sorte, né? Então, eu acho que nós precisamos aprender e ter uma certa humildade suficiente para saber que sozinhos nós não vamos achar. Vamos ter que estar encadeados e saber escolher quais são essas cadeias. E eu acho que as universidades e a ciência e a tecnologia vão ser a ponta de lança de um possível passo adiante naquilo que é essencial, é a continuidade do Brasil numa posição razoável no que diz respeito ao setor produtivo também. Esse é meu pensamento. Fácil falar, difícil fazer. Mas vamos tentar. Presidente, as duas últimas participações, vou aproveitar aqui. O Mário representa a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, do álcool, do açúcar, da energia de maneira geral, e a gente finaliza com a única mulher presente aqui, a Bela Falcone, e aí agradecemos muito a sua presença. Doutor Mário Campos, por favor. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, GCO, obrigado, Paulo César, é uma honra estar participando. Presidente e professor Fernando Henrique Cardoso, realmente as suas palavras foram fantásticas. Eu já tinha escutado algumas outras opiniões do senhor em outras lives aí nos últimos dias. Realmente o senhor dá uma aula. Parabéns por tudo que fez e por tudo que tem feito aí ajudando essa discussão. Presidente, eu vou aproveitar o momento. Eu acho que assim, eu sou do segmento agroindustrial que alia a indústria com a agricultura, né? Algo realmente fantástico que a gente tem no Brasil. Então, além de mineração e agricultura, nós temos essa parte agroindustrial muito pujante no Brasil. Mas a minha pergunta não vai ser sobre esse segmento. Eu acho que o ponto que o setor empresarial está muito preocupado é justamente com o que a gente chama de retorno. Não sei se o retorno à normalidade, o retorno anterior ao que nós tivemos antes do Covid-19, mas, obviamente, a busca de um retorno. A gente está chamando isso de um retorno consciente, né? Eu acredito que nós criamos no Brasil, infelizmente, uma falsa dicotomia de saúde e economia. Essas coisas estão muito interligadas. Eu gostaria, inclusive, que o senhor abordasse um pouco disso, se o senhor puder, né, abordar um pouco essa questão saúde versus economia, porque elas estão interligadas. E a gente precisa realmente ter consciência sobre isso, né? Nós do setor industrial e do setor agroindustrial, a gente está trabalhando, a gente não parou, né? A gente foi considerado uma atividade essencial. E a gente tem feito um trabalho fantástico, com testes, com protocolos internos, com distribuição de máscaras, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, né? A indústria que eu represento, ela é grande fornecedor do Brasil, é grande fornecedor, um dos maiores produtores do mundo de álcool, ou seja, nós temos algo assim fantástico aqui nas nossas mãos, né? Então, ou seja, como que, aproveitando a sua experiência como presidente, como foi presidente do Brasil, e aproveitando também a pergunta do Paulo, dessa interligação, ou seja, se o presidente Bolsonaro nos chamasse, o senhor iria, como, na sua opinião, a gente pode, primeiro, ter esse retorno consciente, até porque o senhor bem colocou, o brasileiro, nesse extremo ocidente, esse conceito que você trouxe,
a liberdade está muito dentro do nosso povo. Então, ou seja, hoje você coloca as pessoas em casa, as pessoas querem sair, né? A gente vê isso nas ruas, né? O bar não pode funcionar, mas ele encosta o carro lá, pega uma cerveja, pega um churrasquinho e senta no meio-fio com os amigos. Então, a gente está vendo isso muito. Então, assim, como que a gente pode, aproveitando essa sua experiência, como que a gente pode ter efetivamente esse retorno consciente, porque a solução disso só vai vir com remédio ou com vacina. E isso a gente não sabe quando nós vamos ter. Obrigado. Veja, eu acho que você colocou bem, porque colocar a questão da saúde versus a economia é um impasse falso. Nós vamos precisar dos dois. Você tem saúde e não tem o que fazer, você fica doente de novo. Fica, pelo menos, sem ter o que comer. Então, vai ter que trabalhar. Vamos ter que ter. Bom, como é que faz? É equilíbrio, questão de como é que você mantém um certo equilíbrio entre a necessidade de continuar a produção e a preservação da saúde. Alguns setores são capazes de aprender isso mais depressa, outros são mais lentos. E as pessoas que não têm uma ocupação definida são os que mais sofrem, porque encontram as ruas vazias, não tem o que fazer, e também não tem uma ocupação, não tem renda. Então, e o governo vai ter que olhar para isso. Está tentando olhar, não quero ser injusto com essas coisas. Bom, agora, eu acho que é preciso ter planejamento para fazer isso. Não pode dizer, bom, pode andar pela rua à vontade porque não acontece nada. Acontece. Você propaga o vírus sem querer, propaga. Não é bom propagar. Você tem que se proteger. Põe a máscara, use máscara. Né? Tem que tomar regras. Há regras que estão sendo no elevador, não entram os magotes no elevador, no trabalho, que guarda a distância. São coisas desse sentido que eu tenho a impressão de que os mais conscientes vão aprendendo, os proprietários e os trabalhadores. Porque depende também de quem trabalha, não é só de quem é dono, depende de todo mundo. Ter a noção de que, bom, não dá para ficar num isolamento absoluto, que nós vamos parar tudo e aí é um desastre. Não dá para ter um funcionamento normal. Haverá um novo normal, pelo menos por um longo período, um novo normal. Vamos construir esse novo normal. Vamos conversar sobre esse novo normal. E não vamos politizar a questão. Uns são a favor do isolamento horizontal, outro vertical. Que é isso? Vamos ver o que é razoável. Quando é preciso ser horizontal, quando é preciso pode ser vertical. Em que momento dá para você começar a retomar as iniciativas? Vai com jeito, faz experimentalmente. Tem que ter um pouco o espírito que os cientistas têm. Acerto e erro. Vai aprender. Aprende com erro e aprende com acerto também. Né? Ninguém sabe de saber sabido se dá para liberar tudo ou se é melhor não liberar nada. Eu procuro acompanhar essa discussão. Há dúvidas. Bom, se há dúvidas, vamos ter que tatear. Mas na hora de tatear, tem que refletir sobre o que está fazendo. Deu certo ou deu errado? Se deu certo, vai adiante. Se não deu certo, recua. Né? Isso precisa de comando, precisa de liderança, precisa de gente que seja capaz de abrir caminhos. Né? Eu acho que na vida o mais importante é você não perder a esperança. E é difícil, mas tem que. Não. E quem lidera tem a obrigação de, ao mesmo tempo, apontar caminhos, com esperança. Né? Você pode estar numa situação muito ruim, né? Mas você tem que dizer, bom, mas nós vamos melhorar. O que nós vamos fazer para melhorar? Né? Conformarmos-nos com a situação ruim que nós estamos. Temos que olhar para o futuro. Temos que ver como é que nós vamos melhorar. E, claro, a sociedade do futuro vai ser uma de gente que trabalha. Bom, então nós vamos ter que trabalhar. Mesmo porque as pessoas não têm renda para ficar em casa. Não tem como. Ficam no desespero. Então é melhor que seja coordenado. Eu acho que uma das responsabilidades de quem tem poder no Brasil é pensar como é que vai pouco a pouco abrindo. Não é como é que vai fechar, só fechado. Não consegue, porque as pessoas ficam inquietas. E vão ficar crescentemente inquietas, porque vai dando um cansaço do isolamento. Agora, é preciso que tenham consciência de que não dá para abrir tudo de uma vez. Onde for possível, vai abrindo. Você tem que ter a esperança, não é uma coisa abstrata. Você tem que ter um caminho que te leve para a esperança. Vamos chegar lá. Né? Eu acho que isso está talvez ainda faltando no Brasil. Eu vejo agora, ultimamente, a discussão, tem uma mudança de ministro, é tudo feito num atropelo, sem que haja uma programação. Né? Eu falei há pouco que eu tive na China, me impressionei pelo resultado que eu vi nos confins da China. Bom,
Eu não sei até que ponto é verdade ou é falso, mas a China diz que saiu da crise. Como? Vamos ver o que eles fizeram. Né? Singapura, vamos ver o que Singapura está fazendo. Vamos ver. Eu sei que a Groenlândia é pequenininho, é uma ilha, é mais fácil, não sei o quê. Mas mesmo Portugal tem lá suas vantagens. Vamos examinar, sem preconceito, o que dá certo e o que não dá certo. Nós sabemos que se você abrir atabalhoadamente, não vai dar certo. Os americanos estão sofrendo na pele pelo número de mortes em Nova York. Aqui também começa a haver um número de mortes muito elevado, né? Porque nós não temos uma visão mais pragmática de como é que você vai, como é a situação, para começar, das pessoas que não vão suportar por muito tempo ficar em casa, porque não tem como, não tem dinheiro nem tem casa, mas como é que nós vamos, aos poucos, ir voltando a esse novo normal. E será um novo normal, né? Eu acho que nós temos que nos habituar a isso também. Para nós, que temos esses instrumentos tecnológicos e por profissão, talvez seja mais fácil de habituarmos a um novo normal do que para outros que têm outro tipo de vida. Imagina alguém que é piloto de avião. Vai ter que continuar sendo piloto de avião. O avião é um ambiente fechado. Portanto, se tiver vírus, é perigoso. E vai para países diferentes. Ele vai deixar de ser piloto? Não vai, ele sabe fazer aquilo. Foi a vida inteira, foi piloto. Vamos procurar ver como é que pode ser piloto nessas condições. Imaginar, não vai voar mais. Tá? E assim vai. Eu acho que é preciso que ele tenha um pouco de pragmatismo. Não adianta ter conceito, ideia, valores, isso é importante, mas tem que ter um certo pragmatismo. Eu acho que na situação em que nós estamos, em que nós sabemos algo, mas não tudo, temos que tatear e temos que ter a esperança de que vai melhorar. Nós temos que construir o caminho para melhorar. Né? E vamos juntos. Deixa eu terminar com uma coisa. Eu não conheço o ministro, nem sei quem é ministro hoje. Hoje é um general. Mas antes era um médico e primeiro foi o Mandetta. Eu via falar. O Mandetta tinha uma vantagem, eu não conheço. Ele explicava. Ele falava de jeito que as pessoas entendiam. O médico não chegou nem a explicar nada. O general também não apareceu ainda. Bom, explicar é importante. E nessas horas de dificuldade, você tem que apoiar o outro, dizer, olha, vamos por aqui que dá certo. De repente vem uma estrada está interrompida, não passe mais, volta, vai por outra estrada. Né? Mas tem que transmitir o sentimento, a experiência de uns para com os outros. Eu acho que é isso. Não tem fórmula milagrosa para sair dessa. Nós estamos numa tríplice crise: a crise econômica, a crise sanitária e a crise política. É dose. Né? Mas também não dá para desesperar. Vamos tentar ir ajeitando. E juntos, porque sozinhos, vamos quebrar a cara. Quem comanda? Não estou ouvindo. Aqui está desconectado. Quem é o chefe? Gustavo, você saiu da linha? Agora veio. Acho que, já que o Gustavo não está, acho que seria... Não vejo. Seria... Alguém assume o comando. Talvez o Falcone, você podia falar então, você, Falcone. Totalmente deslocou? Também não? Eu acho que é o Wilson que tem que tomar o controle da ordem aí. Exato, o Wilson. Parece que na minha frente aqui, Gustavo e a Bela caíram. Não sei se o Paulo César tem alguma notícia lá. E, de outra forma, talvez seria o momento de liberar o presidente por esse tempo. Mas eu não tenho notícia do... Será que o Paulo César não tem notícia? Presidente, desculpe que houve uma desconexão aqui. É normal. Mas o Paulo, acho que se caiu, acho que o Paulo César também caiu, né? E a Bela caiu. Você fala, como é que você quer fazer? Para a gente terminar, para liberar o presidente. Eu posso assumir a responsabilidade de dispensar o presidente com muita tristeza, porque isso aqui estava as pessoas estavam vendo as mensagens aqui, presidente,
Foi um sucesso muito grande, Ótimo. as pessoas ficaram muito satisfeitas com a sua participação. Em nome do Paulo César e do Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua gentileza de dedicar esse tempo com os mineiros, espero que em breve, voltando ao normal que seja, nós poderemos tê-lo pessoalmente aqui nas Minas Gerais. Para mim, pessoalmente, foi uma honra muito grande e deixo aqui meu abraço com meus agradecimentos. Bom, obrigado a vocês todos. Para mim foi uma satisfação retomar contato com a mineiridade, com o Paulo Paiva e os outros amigos aqui, e sempre que eu puder ajudar, eu posso pouco, mas quando quiser que eu fale, é só me chamar, eu tenho tempo, com o maior prazer que eu falo, e também escuto. É bom saber. Até breve, então. Bom, presidente, em nome do Gustavo, agradecer a sua disponibilidade, que foi muito enriquecedora. E tenho tido várias manifestações aqui que comprovam o nosso acerto em chamá-lo para vir aqui através do nosso querido Paulo Paiva. Muito obrigado, presidente. Obrigado eu. Boa sorte para todos. Tchau.